De volta com o mundo universitário, agora a gente vai falar sobre direitos do consumidor. Você que compra pela internet, com certeza você já fez alguma compra pela internet. Você já se deu conta que comprou a coisa certa? O produto chegou e atendeu às suas expectativas? Bom, a gente conversa agora com o advogado Raifran Alves, ele que é especialista em direito do consumidor, vai dar algumas dicas para a gente, tirar algumas dúvidas também. Tudo bem? Obrigado, Ana. Prazer a todos. O direito do consumidor veio para estabelecer essas defesas dos consumidores. Todos nós somos consumidores, somos a parte hipossuficiente, a parte mais frágil. E todos nós agora, desde 1990, estamos amparados pela legislação brasileira. Doutor, agora muita gente tem dúvida com relação ao direito do consumidor, referente a juros, mora, se pode devolver uma compra feita pela internet. Fala um pouco para a gente como é que está o alcance desses direitos que o consumidor tem ao efetuar uma série de compras, não só pela internet, mas também uma compra que você compra de forma parcelada e você se depara com um atraso na prestação e com juros exorbitantes. Olha, é o seguinte, na questão da compra pela internet, nós atuamos de duas maneiras. Primeiro, a preventiva. São aquelas medidas que os consumidores devem tomar antes de fazer a compra. Medidas de segurança, que daqui a pouco iremos abordar. E também temos a medida posterior à compra, que são aquelas medidas que os consumidores devem fazer para tomar se caso aconteça alguma surpresa desagradável. Então, nós trabalhamos nessas duas frentes. Agora também, Ana e telespectadores, nas compras pela internet e as compras físicas, há algumas diferenças nos prazos de arrependimento, nos prazos de devolução. Então, tudo isso nós temos que estar constantemente em estudo e em evolução para podermos identificar e diferenciar as compras, tanto online quanto fisicamente. Agora, doutor, as pessoas geralmente não têm muita atenção, que fez uma compra e recebeu o produto de maneira errada e deixa por aquilo mesmo. Ou se realizou uma compra por telefone, não sabe que tem esses direitos. A quem deve recorrer? Ao PROCON, procurar informações que possa estar, ou vai diretamente para a loja que fez a compra? Como é que funciona? Olha só, para as compras feitas online ou através dos catálogos e pelo telefone, que não seja presencialmente, o consumidor ele tem até 7 dias para fazer a troca, sem pagar mais nada. E além disso, ele vai receber tudo que ele pagou, tanto taxa de frete quanto taxa de alguma correção, ele vai ter que receber. Agora, esse direito de arrependimento de 7 dias é apenas para esse tipo de compra, online, em catálogo e por telefone. Na compra física, por incrível que pareça, a loja não tem a obrigação de efetuar trocas. Acontece muito o quê? Nas promoções os consumidores compram e para dar de presente, principalmente Natal, essas festas. Isso. E aí depois vão voltar para a loja, fazer, olha, não deu certo no meu parente que eu comprei esse presente. A loja não tem obrigação de fazer essa troca. Então, a loja ela sempre coloca, no final do ano, quando você está fazendo as compras, a loja diz, você tem até 7 dias para troca, mas a loja não é obrigada a fazer essa troca? Não é obrigado. Agora, por que elas oferecem esse prazo? Justamente para fidelizar o cliente. Agora, consumidor, se por algum acaso acontecer de você for trocar um produto numa loja física, e ela não quiser fazer essa troca, ela está no direito dela. Agora, desde que o produto não tenha problema, algum defeito. Agora, nesse caso aí, pode ser feito o procedimento de devolução. Então, vamos supor que eu compro uma sandália e aí eu estou há 7 dias com essa sandália, muito feliz, muito bonita a sandália, mas de repente a sandália quebra o salto. E aí, eu tenho o direito de trocar por uma sandália nova? Nesse caso, sim. Comprando na loja física, você tem esse direito, sim. O que é que o Código de Defesa do Consumidor diz? Para bens duráveis, você tem o prazo de fazer a reclamação em até 30 dias. E para os bens não duráveis, você tem esse prazo de 90 dias. Agora, quando você faz esse requerimento de fazer a troca, de levar o produto que está com defeito, no caso a sandália, você pode levar para a loja. Eles
Agora aqui vai acontecer uma outra curiosidade também que muitos consumidores confundem. Quando você vai fazer essa troca na loja, você leva a sandália na loja mostrando o defeito que aconteceu. A loja ela não pode trocar imediatamente, porque tem muitos consumidores que falam assim, não, eu quero essa troca seja feita agora. Não é assim. O estabelecimento tem até 30 dias para verificar e fazer esse procedimento de ver o que aconteceu. Nesses 30 dias, se não ocorrer a manutenção ou então solucionar esse problema, aí sim abre-se outro prazo para o consumidor. Agora, doutor, outro caso também que a gente vê com frequência é compras nos supermercados. Produtos fora do prazo de validade. A responsabilidade é do supermercado ou também conta com a responsabilidade solidária que é do fornecedor? Você tocou num ponto muito importante e muito polêmico. Por quê? As lojas, supermercados, geralmente eles não querem fazer essa troca. Eles dizem assim, não, isso aí você encaminha para o fornecedor. E não é bem assim. O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele diz que responde solidariamente. Então, consumidores, você teve algum problema na compra de alimentos vencidos, você pode fazer solidariamente, tanto no supermercado quanto no fornecedor. Porque o supermercado, muitas vezes, eles fazem essa meia-culpa, né? Eu não vou assumir esse risco, o consumidor, você vai procurar seus direitos lá com o fornecedor. E não é bem assim, o consumidor ele pode buscar nas duas formas, tanto no estabelecimento quanto no fornecedor. Mas especificamente, se o produto foi comprado pelo consumidor fora do prazo de validade, está lá exposto, mas o produto está fora do prazo de validade, o fornecedor, ele também responde? Ele pode responder sim. Por quê? Sabiamente que o estabelecimento ele tem aquele controle, tem que haver aquele controle dos produtos que estão ali no seu estabelecimento, se está no período de prazo de validade ou não. Só que, como é uma relação de consumo, não pode se criar uma dificuldade, um empecilho a mais para o consumidor. Então, lógico que para o fornecedor seria um obstáculo a mais para o consumidor. Agora, nada impede, mas desde que ele esteja nesse seu direito, ele pode exercer tranquilamente. Tanto que o nosso código ele diz que pode ser nos dois. Então, para facilitar mais a vida de todos nós, consumidores, então abre-se essa possibilidade. Agora, doutor Raifran, o leque de assuntos relacionados ao direito do consumidor é bem extenso, mas tem um que chama muita atenção. A questão dos juros cobrados pelas montadoras, as concessionárias de veículos. A gente vê muito que algumas pessoas compram um carro, pagam 2, 3 prestações e entram com a revisional. Por que isso acontece, esses juros exorbitantes? Olha só, Ana, no contrato que é estabelecido, muitas vezes contrato de adesão, mas o que é que acontece? Nesses contratos, eles às vezes colocam umas taxas que o consumidor muitas vezes não vê. Aquelas letrinhas, famosas letrinhas pequenas. Bem pequena. E aí que o consumidor vai deixando passar e aí quando você vê já está um absurdo. E nessas taxas acontece muitas vezes o quê? Taxas abusivas que comprometem até 40% da renda do consumidor. E isso é flagrantemente ilegal. Não pode comprometer o salário do consumidor, a fonte de renda dele. E além disso, há outras taxas também que é chamado juros sobre juros. Ou seja, as montadoras, as concessionárias, eles colocam juros em cima dos juros. E muitas vezes o consumidor fica refém dessa grande quantidade de taxa. Por quê? Porque muitas vezes ele não pode nem vender o veículo, porque está amarrado ao contrato, dependendo do caso. E aí ele fica sem saber. E aí é que entra a questão das ações revisionais. Que é o pedido de revisão, né? Que o nosso código ele diz o seguinte, olha, se está difícil de se manter a sobrevivência do consumidor, se ele vai ter que literalmente trocar as pernas pelas mãos para honrar os seus compromissos, alguma coisa está errada. E aí ele vai, nessa ação revisional, ele vai dizer, olha, o que é que está acontecendo nesse contrato que eu estou nessa parte hipossuficiente, tenho que arcar com dívidas absurdas, arcar com a minha
emoção, a parte emocional, que também psicológica. Envolve um conjunto, né? Envolve o conjunto. Então isso aí não pode acontecer. E aí nessa parte da revisional que nós entramos, os consumidores entram para ver o que está acontecendo. E aí na ação pode cancelar essas taxas. Agora, há um outro problema também que muitos consumidores têm medo, de entrar na revisional e aí depois eles serem marcados como mau consumidores. E muitas vezes a concessionária não quer nem mais vender para ele. Ele fica numa espécie de lista negra. E se acontecer, consumidor, de você estar numa lista negra por conta de uma ação revisional, também isso é ilegal. E aí você pode entrar com uma outra ação para tirar essa ilegalidade da lista negra dos nomes das concessionárias. Então, o mais correto é você procurar um profissional da área do direito para tirar todas essas dúvidas para você. Agora, até falando um pouco mais sobre essas dúvidas, né, porque desperta muita curiosidade a questão do direito do consumidor. Eu sei que tem um projeto de lei no Congresso Nacional que visa inserir dentro do ensino médio uma disciplina para falar sobre o direito do consumidor, não é isso? Exatamente. Aproveitando aqui o mundo universitário, é uma bandeira minha de luta enquanto advogado consumerista, de que se nós todos fôssemos educados, direito constitucional, direito do trânsito e direito do consumidor, que nós estamos intimamente ligados nessas três áreas, nós teríamos até uma formação de caráter melhor para toda a sociedade. Com certeza. Então há esse projeto de lei que já está tramitando, é para ser votado este ano, se não houver nenhum empecilho, em que o direito constitucional, direito administrativo e o direito do consumidor sejam inseridos na grade curricular do ensino médio e do ensino fundamental. Então, quem me conhece já sabe que eu sou um defensor dessa bandeira, estou aqui torcendo e pressionando os nossos parlamentares para que, se houver essa votação, que eles possam votar a favor de nós, consumidores. Que bom. Doutor Raifran, muito obrigada pela sua participação aqui no Mundo Universitário. Venha mais vezes para tirar algumas dúvidas dos nossos consumidores. Eu quero aqui convocar todos vocês para juntos estarmos mais atentos, mais atuantes. E eu vou te dizer uma coisa: abre o olho, consumidor!